Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos começar mais um ITK Conecta. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês, falando de um tema que eu simplesmente sou fascinada, que são as constelações familiares. Boa noite a todos, que alegria receber tantos de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Nosso querido José Luiz está aí, o Rafael está aí, nossa roda de meditação tá chegando. Sejam bem-vindos, queridos. Obrigada pelo carinho. O ITK Conecta é um programa que a gente vem trazendo, né? Nós temos feito algumas perguntas, alguns questionamentos para vocês do que vocês gostariam de ouvir mais aqui, o que vocês gostariam de ver mais aqui. Para a gente trazer conteúdos, para a gente trazer temas, para a gente trazer debates, bate-papos que possam agregar, que possam trazer algum tipo de conhecimento que nos impulsione, nos dê força para os nossos desafios, que nos tragam reflexões que nos façam ocupar um lugar de calma, de tranquilidade, de boas decisões na vida. É isso que a gente tem procurado fazer. A gente tem trazido convidados, a gente tem algumas pessoas que estão fixas aqui conosco, a Cristine, que entra sempre na quarta-feira, a Kiki, que entrou hoje já com o Rafael. Então, é uma forma que nós estamos encontrando de contribuir, de oferecer algo, alguma reflexão pertinente a todos nós, né, que estamos passando aí por tantos desafios e por tantas novidades, para que a gente possa viver isso e se alegrar com a vida, com o que quer que seja que a vida apresenta, e estar com força na vida, com o que quer que seja a realidade que a vida nos traz. Então é isso. Eu esqueci de fixar o tema e agora eu não vou conseguir, porque eu não tenho toda esta habilidade. Mas eu vou falar um pouco sobre as leis naturais do amor. As leis que regem as constelações familiares. Às vezes isso tem ficado até repetitivo aqui, sabe? Porque eu tenho falado muito disso, tanto quando eu estou na roda de meditação, quanto em stories meus, eu tenho falado. Mas eu vou dizer para vocês por que eu tenho falado tanto. Obrigada pelo carinho de todo mundo aí. Eu tenho falado tanto porque, de verdade, quando eu fui iniciar minha formação em constelações alguns bons anos atrás, eu nunca tinha me submetido a uma constelação. Eu já ouvia falar, eu tinha colegas que trabalhavam, mas eu não tinha ainda me submetido a uma. Então eu fui procurar a formação para fazer. E aí eu conheci essas leis na formação, né? Logo no primeiro módulo da formação nos é apresentada essas leis. De forma que elas me foram apresentadas e impactaram tão fortemente, tão positivamente a minha vida, que mesmo sem eu me submeter a uma constelação, aquilo começou a transformar a minha vida. Começou a trazer mudanças muito significativas na minha vida. E aí eu fiquei fã, eu fiquei muito comprometida em oferecer aquilo para as pessoas. Porque quando você vive de acordo com as leis, quando você vive harmoniosamente com as leis, você harmoniza o seu sistema familiar de uma forma quase mágica, né? Então é por causa da minha experiência pessoal que eu sou
tão fã e que eu trago tantas reflexões aqui sobre isso, que eu insisto tanto nessa postura com as leis, nessa vivência das leis, né? Porque eu de fato acredito que eu não tenho como passar nada aqui que eu não tenha experimentado. Eu não tenho como passar nada aqui que eu não tenha vivenciado. Eu não consigo levar ninguém a um lugar onde eu não estou, né? Eu não consigo. Pode até ser que outras pessoas mais evoluídas consigam. Eu não consigo levar ninguém a um lugar onde eu não esteja. Então, tudo que eu trago aqui, tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu trago, ou eu trouxe de experiência minha própria vivida, sentida, experimentada, ou eu trago de experiência de consultório com os meus clientes, com as constelações que eu faço, com as constelações que eu participo. É sempre uma experiência pessoal que eu trago aqui, tá bom? Parece que tem gente perguntando aí da meditação. Não é a meditação. Agora a gente está no ITK Conecta. A meditação, depois do ITK Conecta ainda tem a meditação Kids e depois tem a nossa meditação que essa semana está com o Bruno. Maravilhosas reflexões com o nosso querido Bruno. Já já eu volto, já estou querendo voltar, tá bom? Então vamos lá. Eu costumo falar das leis falando um pouquinho sobre a lei da gravidade. Todos nós aqui estamos sujeitos à lei da gravidade, certo? Independente se nós somos um recém-nascido ou se nós somos um idoso. Se nossa cor de pele é branca, amarela ou negra, preta. Se eu nasci aqui, na Índia, nos Estados Unidos, aonde quer que seja. Todos nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Uma criancinha de 1 aninho e meio, 2 anos, se sobe num banquinho e se desequilibra, ela nunca ouviu falar, ela não sabe o que é, ela não conhece, não sabe sequer pronunciar a palavra gravidade, mas a lei da gravidade está atuando nela, porque ela subiu num banquinho, se desequilibrou e caiu. A lei da gravidade estava atuando sem ela sequer saber o significado disso. Pois bem, as leis naturais do amor ou as leis que regem as constelações familiares são as mesmas, é a mesma coisa. Nós não precisamos conhecer, nós não precisamos saber que elas existem, nós não precisamos concordar, não precisa de ter a nossa anuência, não precisa de ter a nossa concordância. Elas atuam, assim como a lei da gravidade atua. Por isso que a gente chama de leis naturais. Porque elas não dependem da minha concordância. Elas não dependem que eu acredite ou não. Elas estão ali como a lei da gravidade e elas simplesmente atuam. O que facilita a vida é que, como a lei da gravidade, eu sei que se eu subo na janela do meu quarto e pulo, eu vou cair. Não tem como eu pular e voar, né? Eu vou pular e vou cair, vou despencar com a minha força do meu corpo contra o chão. Então, como eu sei disso, eu não pulo, né? Eu procuro não pular. E as leis naturais do amor é a mesma coisa, né? Se eu as conheço, se eu tomo conhecimento, se eu sei de que forma elas funcionam e atuam nos meus sistemas familiares, eu também posso evitar pular. Eu também posso, de alguma forma, me beneficiar dessa sabedoria, me beneficiar disso para seguir a minha vida com mais harmonia, com mais tranquilidade. E é esse o meu objetivo, é trazer aqui essas leis de uma forma muito simples, muito simples, do nosso dia a dia, para que vocês possam, com essa consciência, escolherem se vocês vivem de acordo com elas ou batendo a cabeça, né? Mas nunca nós vamos obrigar a nada. Nós não somos obrigados a nada, né? E a lei também não. Ela não precisa da minha concordância. Ela não precisa que eu acredite nela ou não. Ela está aí, pronto. Então vamos lá. São 3 leis, tá? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Nós vamos falar bem rapidinho sobre cada uma delas.
Para a gente falar sobre isso, eu costumo usar uma metáfora que eu gosto muito e que eu a ouvi na minha primeira aula sobre as leis. Ouvi dos meus professores, né? Os quais tenho muita gratidão, Décio e Wilma, do IDESB. E foi a primeira vez que eu ouvi essa metáfora, ouvi deles. Eu trago aqui. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Vamos lá. Pertencimento. Pertencimento é definido assim: todas as pessoas que nascem em um mesmo sistema familiar, que pertencem a uma mesma família, pertencem e ponto final. Não existe vírgula e um complemento. Todas as pessoas que pertencem àquela família, pertencem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que meus meios-irmãos, os filhos do meu pai com outra mulher, os filhos da minha mãe com outro homem, os irmãos que eu sequer conheço, que meu pai teve com não sei quem, que minha mãe teve com não sei quem, pertencem. Pessoas que muitas vezes as famílias excluem, hoje bem menos, bem menos, mas antigamente existiam muitas exclusões de filhos, por exemplo, com doenças mentais, esquizofrenias, todo tipo de doença mental, eram escondidos, né? É como se não fosse digno daquele lugar. Então, eles ficavam excluídos, é como se não pertencessem, e eles pertencem. Então, todos os excluídos, então, filhos fora de casamento, pessoas que têm algum tipo de deficiência, aquele tio que suicidou-se e aí a família esconde, isso é um tabu, isso foi excluído da história da família, pertence. Todas as pessoas que pertencem a uma família pertencem. E ponto final. Não tem nada que vem depois disso, porque tudo que vier depois disso vai gerar uma justificativa que não faz sentido aqui, tá? A gente pode pertencer por dois tipos de vínculos. Primeiro é o vínculo de sangue. Então, minha mãe foi para Malásia e lá na Malásia ela teve depois que eu já era grande, casada, minha mãe teve um caso com uma pessoa lá na Malásia, foi, voltou e teve uma criança. É meu irmão? É meu irmão e pertence ao meu sistema familiar. Então são vínculos de sangue. Aquele tio que se suicidou, aquela tia que tinha uma doença mental e foi escondida, colocada em um hospital psiquiátrico, que antigamente existia muito, escondido, como se fosse uma vergonha, ela pertence, todos pertencem, tá? Muitos foram excluídos, graças a Deus, nos nossos tempos, ao dia agora, não existem mais tantas exclusões, tá? Mas todos pertencem. Filhos que eram homossexuais, antigamente era uma vergonha e eram excluídos da família. E de fato, os pais usavam esse termo. Você não é mais meu filho, pertencem. Então são vínculos de sangue e o outro vínculo é o vínculo de destino. Os vínculos de destino, eles são gerados quando a pessoa gera uma vantagem muito grande ou um dano existencial muito grande à família. Tá? Então, são os vínculos de destino. Aqui é muito polêmico, eu não vou entrar nisso agora, senão eu não dou conta de falar das outras leis, tá? Mas o vínculo de destino, por exemplo, um assassino começa a fazer parte do meu sistema familiar. Ele causou um dano existencial muito grande à minha família. Então, ele faz parte. Quando eu excluo este destino, quando eu excluo essa história, o que eu faço eu estou... deixa eu ver de que forma que eu posso falar para não ficar tão polêmica.
quando eu excluo alguém do meu sistema, muito provavelmente a minha geração seguinte vai dar um jeito de trazer esse destino, essa história à tona novamente, porque esta pessoa precisa ser incluída. Então, de repente, um filho ou um neto também mata alguém. Pode não ser proposital, pode não ter sido um sequestro, por exemplo, que dá um tiro no meio da testa, mas é um atropelamento, é um erro médico. E aí aquele meu filho ou aquele meu neto também se torna um assassino. E aí então eu tenho que conviver com isso, porque eu havia excluído lá atrás, tá? Então, pertencimento. Todas as pessoas que pertencem a uma família, a um clã, pertencem. E ponto final. Não tem mais o que falar disso. Ok? Vamos lá. Ordem, que seria a nossa segunda lei. Nossa segunda lei seria a ordem. A ordem aqui, ela é estabelecida, deixa eu ver como que eu posso, pela hierarquia. Não é uma ordem de respeito, é uma ordem de hierarquia, de quem chegou antes. A ordem faz menção a respeito e precedência. Quem chegou antes, chegou antes. E aqui entra então a minha metáfora, que eu ouvi lá dos meus professores. Vamos nos reportar a um tempo em que nossos ancestrais, um tempo muito, muito antigo, os nossos ancestrais eram seres da caverna, moravam em cavernas ainda. Então nós estamos falando de uma época em que um ancião, que a pessoa mais velha de uma tribo, de um clã, morria com 25, 26, 28 anos, tá? É desta época que nós estamos falando. Ali a gente tinha uma necessidade da primeira lei, do pertencimento, porque a gente se unia em grupos, nós nos uníamos em grupos, porque sozinhos nós não sobreviveríamos. Sozinhos a gente não sobreviveria uma noite, porque lembra que a gente está falando da época das cavernas, o ambiente era muito hostil, né? Então a gente não sobreviveria sozinho. Então a primeira lei já está atuando aí, pertencimento. Você pertence a um clã, pertence a um grupo familiar, ou você não sobrevive. Todos precisavam pertencer. E aí entra a ordem. Então, nesse nosso clã, nesse nosso grupo, um ancião tem aí 25, 28 anos, no máximo. Isso é uma época em que a gente morria de unha encravada. Batia a unha encravava e a gente morria, porque era uma infecção generalizada e acabou, tá? Então, o que acontece nessa época? As pessoas que chegaram antes, na ordem da precedência, com certeza tinham mais experiências, tinham mais vivências de sobrevivência do que eu que cheguei depois. Então, aquele ancião da minha aldeia, por si só pelo único fato dele ter chegado antes de mim, ele já sobreviveu a mais ataques de feras, leões, rinocerontes do que eu. Ele já sobreviveu a mais picadas de cobra do que eu, a mais incêndios, a mais dilúvios do que eu. Então, por si só, ele tem uma ordem hierárquica diferente de mim. Ele tem mais experiência na sobrevivência do que eu. Ele me precede. Acontece que eu chego depois e quero tirar essa ordem. Eu me acho melhor, me acho mais esperta, tenho mais vigor físico. Então, eu acho que eu sei mais, sou melhor e tenho mais capacidade do que aquele ancião. Agora, perceba o que acontece se no meio de uma retirada desse clã e dessa tribo surge um ataque de tigres que sejam, do que quer que seja. Ou a tribo ou o clã segue o ancião, uma pessoa tem a voz de comando ali, ou esse outro que está se achando melhor que o ancião e quer dar palpite, ele vai colocar em risco a sua vida e a vida de todo o clã. Então, aí está a ordem.
A ordem é: quem veio antes, veio antes. Precede. Quem veio depois não tem o direito, e aí a palavra é direito, tá? Quem veio depois não tem o direito de criticar, julgar, avaliar as ações de quem veio antes. São leis que geram, no primeiro momento, quando a gente as conhece, bastante desconforto, né? Porque a gente muitas vezes tem uma arrogância muito grande em relação a isso, né? E a gente desrespeita essas leis com uma facilidade absurda. A lei do pertencimento, quanto desrespeito tem? Quantas vezes nós não queremos olhar para as pessoas que pertencem, que fazem parte, mas não, na minha família não. E aí a gente está quebrando uma lei. Todas as vezes que a gente quebra uma lei, é como a lei da gravidade, não tem negociação. Se eu acho que porque eu sou magrinha, eu sou levinha, eu posso desafiar a lei da gravidade, eu vou pular da minha janela e vou flutuar até o chão muito suavemente, mesmo flutuando muito suavemente, a lei da gravidade está imperando, concordam? Ela está ali. E se eu acho que isso vai acontecer, a lei não faz a menor diferença se eu estou certa, se eu estou errada. Ela atua. Eu vou despencar para o chão. As leis naturais do amor também, elas não fazem... na verdade, é ruim de falar, mas assim, elas não dão a menor bola se a gente está concordando ou não, se eu estou aceitando ou não. Elas atuam. Então, cada vez que eu excluo alguém que pertence à minha família, algum membro da minha família para frente vai trazer isso, vai trazer essa pessoa de volta, vai representar esta pessoa na família, vai trazer à tona de alguma forma aquele destino, aquela dor, aquela exclusão. Na ordem, a mesma coisa. A gente vê muita quebra de ordem entre pais e filhos, muito, muito, muito. Porque quando a gente cresce, às vezes a gente estuda mais que os nossos pais, às vezes eu tenho um mestrado e meus pais não têm, eu tenho um doutorado e meus pais não têm, eu falo 3 idiomas, meus pais não falam, então eu acho que eu estou melhor do que eles. E aí eu quebro a ordem. Eu me sinto maior do que eles. Eu sinto que eu sou melhor, mais capaz, mais forte. E aí eu quebro a ordem. Se eu quebro a ordem, eu desarmonizo o meu sistema familiar. Lembra, quem veio antes precede. Não é uma questão de obediência, é uma questão de precedência e respeito. Mas quem veio antes precede. Quem veio antes já sobreviveu a mais coisas do que eu. Entre pais e filhos, isso vem de uma forma muito forte, uma arrogância muito forte, né? Um pouquinho que eu cresço, meu pai e minha mãe estão aqui, eu estou aqui. Um pouquinho que eu cresço, eu já quero ficar aqui. E aí eu já começo a julgar, eu já começo a criticar. Ah, mas isso que a minha mãe está fazendo é muito arcaico, muito antiquado. Eu sei muito melhor, afinal, eu estudei em Cambridge, minha mãe fez uma faculdadezinha aqui no interior. Eu trago muito mais conhecimento. Quem chegou depois não tem o direito de criticar, de julgar, de criticar o que quem veio antes fez. Porque ele fez. Né? Porque ele fez. Os nossos antepassados abriram estradas com foice. Ou, muito antes disso, abriram estradas com as próprias mãos. Para morar numa casa, eles cortavam a árvore e trabalhavam aquela madeira para construir um abrigo para morar.
Hoje eu quero morar numa casa, eu vou numa imobiliária, numa corretora, numa construtora, entrego um projeto feito pelo computador e falo, é assim que eu quero. Então eu não tenho direito de criticar ou de julgar quem veio atrás de mim, porque eles enfrentaram batalhas que eu não enfrentei. E a minha vida hoje é muito mais fácil porque eles construíram algo para que a minha vida hoje fosse mais fácil. Então, ordem. Ordem diz direito, diz respeito à hierarquia, que diz respeito à precedência. Respeitar a ordem é fundamental. E a gente vê muita desarmonia quando a ordem é desrespeitada. E pode ser que essa desarmonia não aconteça no momento, mas ela vai acontecer na frente. Ela vai te trazer, algo vai acontecer para o sistema balançar para que a ordem seja novamente estabelecida. Exemplos de ordem: filhos que julgam o casamento dos pais, a forma como os pais se relacionam. Então ele se acha, ele acha que ele pode fazer melhor do que o pai, por exemplo. O filho acha que pode fazer melhor do que o pai. E tenta se meter na vida do pai com a mãe. Porque você não devia fazer assim, faça diferente, faça isso, faça aquilo. Ele sai do lugar dele, ele sai da ordem. Quer se colocar num lugar de maior que o pai. E o que vai acontecer com isso é que lá na frente, muito possivelmente, esse próprio filho não dá conta de lidar com o seu próprio casamento. Não dá conta de lidar com as questões do seu próprio casamento. Isso vai levá-lo a um lugar de reflexão, até um lugar em que ele vai chegar para esse pai e vai dizer: eu achei que eu lidava melhor do que você. Eu achei que eu sabia lidar com relações conjugais melhor do que você. E agora eu vejo que eu não sei, porque eu não dou conta de lidar nem com a minha própria. Porque ele não está no lugar dele. Então ele não dá mesmo essa conta. Então, ordem. Precedência, nós já falamos, né? Pertencimento, nós já falamos. Ordem ou hierarquia, nós já falamos. E a outra é equilíbrio entre o dar e o receber. Esta lei não se aplica para pais e filhos, porque nós, filhos, jamais vamos conseguir dar aos nossos pais o que eles nos deram. Jamais. O que eles nos deram, por mais que eu queira, eu não consigo retribuir, que é a vida. Eu não consigo dar a vida aos meus pais. Então, com os pais e filhos, essa ordem, equilíbrio, não se aplica. Tá? Equilíbrio entre o dar e o receber. Toda vez que eu dou demais, eu me coloco num lugar acima, né? Eu dou demais. E quem está recebendo também se coloca num lugar muito difícil, porque eu fico em débito, eu sou muito devedor. Então eu dou muito, eu fico numa situação desconfortável, que eu tô oferecendo demais, eu tô dando demais e não tô tendo na mesma intensidade. E quem também está recebendo demais fica numa situação desconfortável. Porque, eu fico nesse lugar de tão devedor, eu nunca vou conseguir retribuir. Então as relações pares precisam de ter equilíbrio, precisa existir equilíbrio entre o dar e o receber. Relações de funcionários, relações de irmãos, relações de casais, relações de amizade, precisa existir o equilíbrio entre o dar e o receber. Se não tem este equilíbrio, em algum momento alguém vai se sentir muito desconfortável, alguém vai se sentir muito maior e alguém muito menor. Isso vai afastando, porque quem está dando demais está muito aqui, quem está recebendo demais está muito aqui. A distância ficou tão grande, que eu não consigo mais me relacionar. Eu não consigo mais olhar nos olhos e caminhar de mãos dadas. Então, que é a terceira lei, lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Olha bem, o tempo é pouco, né? Já são 7h30.
o que eu quero deixar disso tudo aqui? Eu vi que tem muitas perguntas, eu realmente gostaria de responder todas, mas eu tenho me comprometido a vir mais vezes, falar mais vezes, tenho gravado mais stories, eu desenvolvi inclusive uma mentoria, vocês já devem estar sabendo, vai acontecer agora no dia 13 de março, que eu vou falar sobre as ordens do amor, experimentar as ordens do amor e principalmente o amor que adoece e o amor que cura, porque tem isso. Tudo, nossas relações são todas movidas por amor, mas tem o amor que adoece e o amor que cura, né? Então é isso que eu vou trazer nessa mentoria, porque os benefícios que eu senti, que eu recebi quando eu comecei a respeitar estas leis conscientemente, teve uma transformação muito grande em todo o meu sistema familiar. Por isso eu quis trazer isso aqui para vocês. Sintam as leis, pertencimento, ordem e equilíbrio. Sintam essas leis. Percebam como elas atuam nos seus campos familiares, percebam como elas atuam no seu sistema. Respeitem as leis, vivam as leis, porque vai trazer uma grande transformação na vida de vocês. Eu vou ver quando eu vou poder voltar para trazer mais isso aqui, e aí eu abro a caixinha de perguntas. Hoje foi aberta a caixinha de perguntas, mas eu nem consegui, estou com algumas aqui, eu nem consegui responder. Se você quer conhecer mais, se você quer experimentar o amor que cura e o amor que adoece, vem para a mentoria comigo. Eu vou deixar, eu acho que já está aqui, inclusive, o link está na bio, né? Tanto na minha quanto aqui do ITK. Você clica ali naquele link que tem na página, no perfil, ele te leva, aí você escolhe lá a mentoria de constelação. Aqui estão perguntando se eu constelo. Sim, eu constelo. Atualmente só online. Até essa semana eu estava constelando presencial, mas hoje o prefeito de Campinas decretou fase vermelha aqui de novo, então fechamos tudo de novo. Então eu só tô constelando online, tá? Então, a mentoria, gente, eu vou deixar no Stories também, vou pedir para as meninas colocarem no Stories, mas na bio, no perfil do ITK, tem ali um link, se você clicar, te leva, tem mais informações, como escrever, tudo. Na minha página também tem a mesma coisa, tem mais informações, tem como se inscrever, tá bom? De coração, o meu desejo é que eu tenha sido um pouquinho útil. Se eu conseguir trazer até vocês um pouquinho do que são essas leis, da importância de nós sabermos que elas existem, para que a gente possa atuar, para que a gente possa viver cada vez mais de acordo com a atuação delas na nossa vida, eu estou feliz, porque eu sei que gera uma harmonia familiar. Então, se eu conseguir isso, eu estou feliz já com isso. E eu me comprometo a trazer mais coisas, eu me comprometo a responder perguntas. Se você tem alguma dúvida muito específica, manda para mim. São muitos directs, eu respondo todos, eu não deixo ninguém sem responder, mas às vezes eu demoro, tá? Porque é muita coisa e eu atendo o dia inteiro às vezes, então eu tenho pouco tempo para fazer isso, mas eu respondo a todos. Eu vou ver se eu trago mais aqui. Essa semana eu acho que não dá mais, mas na semana que vem um outro momento. E se você quiser se aprofundar, vem para a mentoria e vamos fazer. As constelações é a mesma coisa. Tem um WhatsApp lá, você manda um e-mail aqui para o ITK, ou manda lá na minha página mesmo, que você quer que eu encaminhe você para as meninas. Vou ver se eu consigo pôr essas informações no Stories. Eu preciso encerrar, desculpa, eu sinto muito, porque a gente tem a Meditação Kids começando daqui a pouco e eu tenho que dar espaço na página. Gratidão, estou à disposição sempre e eu prometo voltar muito em breve, talvez semana que vem, com um pouquinho mais. A live vai ficar gravada. Gratidão.